Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um PodQuest Talks, o podcast da AZQuest, que você todo mês vai acompanhar, curtir, compartilhar, criticar, reclamar. Está sempre em todas as plataformas, em todas as redes sociais da AZQuest. E hoje a gente vai falar de novo com mais dois convidados. Um deles que vocês já conhecem, o botafoguense Walter Maciel, que anda inundado de crise, o CEO da AZQuest tentando salvar o ano, salvar a Série B. E o nosso convidado de verdade, aquele que importa para você, Carlos André, o presidente da BBDTVM. Sim, o dinheiro de todo mundo está embaixo desse senhor e ele vai nos contar o que esse pessoal todo vai fazer em 2020 com esse dinheiro, porque se esse dinheiro se mexer, vai fazer um verdadeiro estrago. Certo, Carlos? Isso aí, obrigado pelo convite aí, Walter. Prazer ter você aqui. Vamos lá, queria começar fazendo uma pergunta para ambos. A gente está terminando o ano, novembro, Ibovespa praticamente na máxima histórica, dólar na máxima histórica, juros na mínima histórica, Flamengo campeão de tudo. Agora sim. Quando a gente começou esse ano, acho que ninguém sonhava com esse cenário, né? Faltou acontecer o quê? Sem falar que a reforma da Previdência, que era o nosso grande calcanhar de Aquiles em janeiro, passou também. O que faltou para vocês esse ano acontecer no mercado, em economia? Eu acho que a gente pode até, não só falar desse ano, mas falar até do finalzinho do ano passado, quando a gente olhava lá para fora, você vai lembrar todo mundo falando de risco de recessão, né? Então, realizações lá fora, né, bastante acentuadas, mais uma vez, né? E riscos assim muito grandes sendo realizados, posições sendo realizadas. O mercado sofreu bastante no final do ano passado. E aí eu acho que um dos primeiros temas que puxou o mercado esse ano foi exatamente uma reversão dessa expectativa, né? Todo mundo passou a entender o que de fato está acontecendo, principalmente nos bancos centrais, com um posicionamento, de novo, bastante dovish, né? Sem dúvida. Então, de uma certa forma, retomando, né, uma política bastante dovish em juros lá fora, que é bastante suportiva para mercados emergentes, né? Então isso já foi um fator contributivo, né? Depois a gente pode falar bastante de tudo que aconteceu no Brasil, propriamente dito. E uma assimetria, né? Lá fora ainda se esperava um crescimento mais homogêneo. Exatamente. Na verdade, a assimetria dos Estados Unidos crescendo muito mais do que o resto chamou muita atenção. E acabou criando esse ambiente de dólar forte. Isso. Né? E na verdade, a gente vinha de um ambiente de sincronia de crescimento, né? E de repente isso se transformou num crescimento mais concentrado nos Estados Unidos. A guerra comercial pegou muito fortemente a Alemanha e países emergentes muito dependentes de exportação, que não é o caso do Brasil. Mas o fato é o seguinte, esse ano, apesar de todas as incertezas que, por conta dessa agenda aí de guerra comercial, né, o ambiente de mercado internacional ele acabou sendo favorável porque, pelo menos do lado de política monetária, a gente passou a ter, teoricamente, uma preocupação a menos. Porque no começo do ano a expectativa era de 2, 3 altas de juros nos Estados Unidos e a gente teve exatamente o inverso. Tivemos três quedas de juros. Né? Literalmente foi um cavalo de pau. Então, e aí eu acho que esse é o primeiro pano de fundo, porque a gente sempre não pode deixar de olhar para o que está acontecendo lá fora. Não somos uma ilha. Não somos uma ilha, muito pelo contrário. Né? Então lá fora, sem dúvida nenhuma, é algo... Eu acho que esse ano foi caracterizado por essa reversão de uma expectativa talvez mais preocupante, né, que a gente tinha e de inclusive recessão, né? É claro que ainda há uma expectativa com relação a arrefecimento de crescimento, mas eu acho que recessão aparentemente... Que é um cenário para o Brasil Goldilocks, né? Você tem um mundo que não te traz problema, que um mundo em recessão potencialmente atrapalharia, mas você também traz um mundo de juros muito baixos, o que dá tempo de um sujeito estar endividado arrumar suas contas. No ambiente de juro alto é muito mais complicado. A gente ganhou tempo de novo, né? A gente está ganhando tempo há muito tempo. Tivemos muita sorte. Chegou a hora da gente ver se aproveita esse tempo que o mercado internacional tem dado para a gente. E aqui, eu gosto muito de olhar para o lado bom das coisas. Você sempre bem com esse viés aí distraindo... Está muito na moda no mercado. Eu sou cético, sou pago para ver onde estão os riscos. Claro, mas... às vezes você pode ter um raciocínio mais construtivo sem ser naivo. A gente começou esse ano com um grande receio do governo novo ter um grave problema de execução. Governo é novo, Congresso é novo, então não vai rolar. Logo depois do Carnaval, lá o evento do Golden Shower, então olha o que vai acontecer. E de repente o que a gente viu é que, planejado ou não, incapacidade de articular ou
havia, de alguma maneira, um raciocínio. A gente começou a ver um Congresso propondo, um Congresso se articulando, um Congresso trazendo reformas, e um Congresso passando uma reforma da Previdência muito mais audaciosa, muito mais. Com resultados muito mais importantes que a gente podia esperar no começo de uma forma muito mais fácil, né? Porque a votação foi ultra expressiva. Foi expressiva. A gente nem imaginava que pudesse ter tanto voto volume a favor de economia para os próximos 10 anos acima do que todo mundo imaginava há um ano atrás. E agora estados e municípios que não tiveram coragem de apoiar estão correndo atrás do prejuízo, fazendo tudo agora para aderir a essa reforma. Então, eu acho que é uma segunda rodada do que aconteceu lá no começo do governo Fernando Henrique, quando houve a importantíssima lei de responsabilidade fiscal. Aquilo permitiu ao Brasil dar um grande salto. Eu acho que a gente agora está construindo as condições para dar um outro salto institucional muito grande. E a gente vai terminar o ano, né, acho que com um PIB aí, quando você anualiza aí os crescimentos provavelmente do último trimestre, a gente vai estar com um crescimento, um ritmo de crescimento da economia, né, realmente aí já acima dos 2%, né, vamos entrar, eu acho que 2020 num outro ritmo de crescimento. Na margem, né, entre 2,5 e 3. Né, tem o carry de crescimento, né, 19 para 20, que eu acho que vai ser favorável. Mercado, eu acho que está agora já revendo suas projeções agora para 2020, mas já está todo mundo com viés de alta. Olha, quem estava negativo, como dizia o Leonel Brizola, está costeando o alambrado. Está saindo devagarzinho. Eu acho que está todo mundo já... e de fato a gente tem indicadores, né, de confiança, enfim, eu acho que a gente está entrando o ano num ritmo de crescimento. Vocês são um grande termômetro, né? Que você consegue perceber isso no território nacional, né? Pois é, Carlos, esse ano a gente teve algumas novidades, né? Para as pessoas parece pouco, mas para quem está no mercado financeiro a vida inteira é quase um ano de sonho, né? A gente rompeu a barreira de 1 milhão de investidores em bolsa, 1 milhão de agora já. 1 milhão de investidores no Tesouro Direto também foi esse ano. Saiu agora 500 mil CPFs em fundos imobiliários. É claro que é muito pouco quando você olha o todo, ainda mais quando você olha a quantidade de dinheiro em caderneta de poupança, mas a gente demorou a vida inteira para romper isso, né? Você acha que esse caminho não tem mais volta? Quer dizer, a Selic vai continuar baixa pelo menos mais 1 ou 2 anos, quando subir talvez nunca mais venha para 2 dígitos. Agora começou finalmente essa estrada das pessoas investirem? Eu acho que sim, né? E de novo, aí a gente pegar o viés aqui do Walter, que gosta de ver o aspecto positivo, né? O copo meio cheio, né? Eu acho que, de fato, esses números são impressionantes quando a gente olha para trás comparativamente. 1,5 milhão de investidores em Bolsa de Valores é um número significativo quando a gente olha aqueles 500 mil que a gente... Você foi meu cliente, é verdade, que nós começamos o nosso relacionamento profissional. Eu no Banco Garantia, você no Banco do Brasil, em 95. Isso. Compara 95 com hoje. Mas só que quando você vê o 1,5 milhão em relação ao potencial que a gente tem ainda de atrair pessoas, né? E não tem como, né? Eu sempre falo que a cortina de fumaça dos juros altos escondia tudo isso, né? Agora a maré baixou, a água está na canela, né? A gente vai ver quem está pelado. Então, eu acredito realmente que a gente ainda tem muito fluxo não só de pessoa física, como de institucional. A gente estava conversando sobre institucional também aqui, né? Que, enfim, toda a realocação estrutural que os fundos de pensão vão ter que fazer nesse ambiente aí. Esse ano ainda vai ser um ano muito positivo, que a gente estava falando por conta do fechamento das Bs, enfim. Tem um resultado realizado aí muito grande, né? Mas ano que vem você começa... Ano que vem você começa com a bola 3,5, entendeu? Aí o desafio é muito maior. A gente tem visto aí muita gente já realmente colocando em prática a diversificação das suas carteiras, inclusive com investimento no exterior, né? Aí eu acho que o investimento no exterior tem que ser feito com sabedoria também, né? Sem dúvida. Porque não dá para... O grau de conhecimento do produto, dos ativos onde ele investe e mesmo da economia onde se encontra é muito mais baixo. Então vai exigir muito mais trabalho e estudo, né? Eu acho que não só para os clientes, para os gestores, né? Ou seja, como que a gente vai usar a matéria-prima, alocação no exterior, de uma maneira inteligente para, de fato, conseguir absorver esse fluxo de dinheiro novo que está entrando de pessoa física em multimercado, em fundo de ações, né? Se você olha os dados da indústria de fundos desse ano até outubro, a captação líquida
nos fundos de ações e nos fundos multimercados em cada um deles individualmente é mais do dobro. Em multimercado é quase 4 vezes o que entrou em renda fixa. Exato. É algo assim Mas inédito. o que mudou lá internamente? O que mudou e o que vocês sentem lá que ainda falta ser trabalhado para que mais gente entre em fundos de investimentos, em bolsa? Eu acho que a gente tem duas frentes, né? Um é esse lado que a gente está falando aqui do mercado, da alocação dos recursos que entram, e o outro lado é o lado da distribuição. O mercado se profissionalizou muito, né? Novos entrantes, né? Fazendo com que, né, o dinamismo do mercado sob a ótica de distribuição mudasse, né? Plataformas independentes, soluções digitais, etc. Muito mais competição. Muito mais competição e muito mais profissionalismo como consequência da maior competição, né? Não só dos novos entrantes, como dos bancos também. Todo mundo, de fato, implementando algo que ficava muito no discurso, que é vamos colocar o cliente no centro, porque no longo prazo só vai sobreviver quem de fato gerar valor para o cliente e que o cliente perceba que está recebendo algum valor agregado por parte daquela solução, né? Então, quando você combina esses dois lados, né, o lado da revolução na distribuição com o lado dos juros baixos, né, com uma perspectiva de médio e longo prazo, né, isso assim, é de fato uma revolução total. Game changer. E o cliente? Como está o cliente nesse momento? Eu acho que, de novo, os clientes, a nossa percepção lá, primeiro, é que ainda tem muita gente... É claro que o bolo tem que crescer, né? Então, você tem que aumentar a poupança, né, de uma maneira geral, né? A economia precisa crescer, desemprego diminuir, porque se o bolo também não cresce, não dá para a gente achar que o volume de recursos que vai ser canalizado, principalmente de pessoas físicas, para investimento, vai continuar crescendo eternamente se a economia não crescer, né? Mas o que parece é que ainda tem muita gente para entrar, né, que ainda está em aplicações muito tradicionais, né? O nível de penetração, o Banco do Brasil tem 65 milhões de clientes ativos, né? A gente estava falando sobre isso, em conta correntes, algo aí entre 22 e 25 milhões de clientes com conta corrente. E temos em torno de 3 milhões, um pouco menos de 3 milhões de investidores em fundos de investimento. Então, quando a gente olha o copo mexer, assim, tem um enorme potencial ainda para isso crescer. Quando esse pessoal vier para fundos de investimento ou para mercado de capitais de uma maneira geral, é novo fluxo, né? E aí a gente tem que se perguntar... Tem um potencial aí de dobrar o tamanho da indústria de fundos do Brasil nos próximos 2 anos com o estoque, com os clientes já existentes. E isso é falando da gente, mas quando a gente fala da indústria, existe também na própria indústria como um todo lá, agora falando um pouquinho como a Ambima, essa preocupação de fato disseminar melhor o entendimento e o conhecimento do produto fundo de investimento por parte do público em geral. Ainda é um produto muito pouco conhecido pelo público em geral. Sim, né? E quando você olha, a gente está falando do tamanho da indústria como um todo, mas também tem que acontecer uma redistribuição dentro da indústria, porque enorme parte da indústria de fundos hoje são fundos de renda fixa semi-passivos ou com baixíssimo risco. Bom, esses fundos vão te trazer basicamente um retorno atrelado ao CDI. Então, se hoje a gente está trabalhando com a perspectiva de 4,5% no ano que vem, é provavelmente isso ou um pouco menos que esses fundos vão render. Não vão resolver o problema de quem quer realmente gerar retorno maior ao longo do tempo. Não. Então vai ter uma contínua migração para ativos de risco. Vamos brincar aqui de bola de cristal, né? Uma editoria que eu adoro, que é o Vai Ter Disney. A gente só falou do dólar e do Flamengo essa semana, não falaremos mais do Flamengo, Walter. Não falaremos. Vamos virar essa página. Vamos falar de dólar. Só se fala nisso, né? O dólar 4,25, 4,27, a gente está falando aqui em final de novembro. Parece... primeiro, né, parece todo mundo surpreso do dólar estar nesse patamar. Até um mês atrás a gente não falava nisso, basta ver o Focus, que ainda está em 4, estava em 4, e agora todo mundo falando em 4,50, mais perto de 5 para o ano que vem. Para o sujeito que vai para a Disney, Carlos, o que você acha? Bom, eu acho que para o sujeito que vai para a Disney, de fato, assim... Vai para o Rio de Janeiro. Aí eu acho que... Não tem jeito, né? Eu acho que a melhor estratégia realmente é você tentar pegar aí uma média, pelo menos aí de uns 2 meses, para você, de fato, né, não ficar ao sabor de uma cotação que possa estar distorcida por algum fator ou por outro. Agora, a gente olhando sobre a ótica de investimento, aí eu concordo bastante aqui com o que o Walter falou, assim, é difícil você achar que
a 4,27 é um bom ponto de entrada, entendeu? Eventualmente até como um hedge, enfim, dentro de uma estratégia mais ampla, possa fazer algum sentido. Agora, para quem vai para a Disney, mas para investimento... Como um call direcional, não parece ser um call que a gente acha que faça muito sentido, né, no médio e longo prazo. O Brasil ficou mais barato para o estrangeiro. Mas a 4,27, a gente leva o dólar a sério como investimento, Walter? Sem prazo, sem Disney, sem hedge, como investimento. Não levaria. Não levaria. Eu acho que tem uma combinação de coisas. Um é fato que a nossa moeda sempre desfrutou de um juro muito mais alto que o resto do mundo. E isso garantia para alguns investidores estrangeiros um retorno, de novo, como nós fazemos aqui, o rentista. Você tem um retorno de risco muito baixo. Quando o estrangeiro dizia, não, mas existe um risco Brasil, a gente falava, olha, dívida pública local brasileira jamais foi sequer renegociada, ou teve um dia de atraso. Então, para a gente é um retorno vai bater certo. Na inflação, E muitos estrangeiros passaram a vida buscando um pouco desse retorno. Como nossa taxa, o nosso juro real hoje está muito baixo. E se você quiser comprar aqui o nosso CDI e swapar para se proteger com dólar, vai sobrar uma taxa muito próxima ao que você pode conseguir lá fora. Eu acho que tem um dinheiro de portfólio que saiu. A gente perdeu esse. Perdemos. Um outro não lado... é um carry que desapareceu, né, mas exato. Em termos relativos, você tem outros países, né, surpreendentemente, né, Turquia, México, assim, África do Sul, etc., que estão dando um carry bem mais atrativo do que o Brasil. Né, muito melhor. Então... E que é um sinal de que as coisas aqui estão mais saudáveis. Né? Vamos falar sobre outra classe de ativo interessante esse ano. A gente teve os fundos de previdência, né? Eles são, acho que foram o quarto que mais captou. O assunto previdência, a gente falou o ano inteiro disso, né, por outras razões. Mas se é uma coisa que o brasileiro acho que já entendeu, é que está por sua própria conta e risco cuidar da sua aposentadoria. As pessoas direcionam isso a fundo de previdência, e o fundo de previdência está numa transformação, né, Carlos? Porque não faz, na minha opinião, nunca fez sentido, mas agora parece óbvio que não faz sentido um fundo de previdência, que é um investimento para longo prazo, você ser 100% conservador com essa parte do seu patrimônio, né? Se você tem que correr risco, pelo menos para mim, alguma coisa, tem que ser ali que você tem prazo a seu favor. Agora, como não tem juro para ajudar, obrigatoriamente vai ter que mudar o perfil dos fundos, né? Eu acho que está acontecendo o mesmo fenômeno que está acontecendo com a indústria de fundos, né? Acho que assim, a previdência é um substrato do que acontece na indústria como um todo, mas realmente com esse, assim, o que contribui bastante para essa transformação também da percepção do produto de previdência, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a discussão da reforma, né? Acho que, enfim, o assunto de fato veio para o radar e veio para o foco da sociedade como um todo, e o produto ganhou muita relevância como uma necessidade, né, digamos assim. Né? De geração de poupança de longo prazo. E eu acho que, sob a ótica do contexto de juros baixos, ele está passando pela mesma transformação que a indústria e que os investimentos, que o mercado de capitais está passando como um todo. Né? Eu acho que tem muito ainda a crescer. Né? Você colocou bem, não foi nem o quarto, foi o terceiro maior, né? Foi a terceira maior classe em termos de captação esse ano na indústria de fundos. E se você olhar em percentual de crescimento, é a número 1. Mas a gente, de novo, quando você olha, outro dia eu estava olhando, né, sei lá, PIB americano, 21 trilhões, sei lá, 20 trilhões de dólares, alguma coisa assim. Produtos previdenciários no mercado americano, eles têm algo como 29 trilhões de dólares, né? Então mais do que um PIB, né? Quando você soma a cultura aqui, do 401k, né? Quando você soma aqui o tamanho da indústria de fundos de previdência fechadas, né? Dá uns 800 e pouco, vamos arredondar para 900 bilhões. Na Previdência Aberta você tem outros 900, né? Então você tem aí um tri 800, alguma coisa assim, né? O nosso PIB, enfim, 6 trilhões e alguma coisa. Você ainda tem um espaço subdimensionado, enorme de crescimento, né? Quando você, e principalmente nesse cenário em que, de fato, agora as pessoas perceberam que elas têm que construir também a complementação da sua aposentadoria para o seu conforto. A gente fez uma conta aqui interessante. E aí, de novo, você abriu dizendo das coisas que a gente e como a gente mudou. Com 10% de juros ao ano, você precisava fazer uma poupança durante 30 anos, investindo todo ano, consistentemente, mesma quantidade,
para ter uma aposentadoria. Os juros saindo de 10 para 4,5, esses 30 viram 45 anos. Caramba. São 15 anos adicionais de poupança. Ou você vai elevar o montante, ou você vai se acostumar com uma aposentadoria mais baixa, ou você vai ter que poupar 15 anos a mais. Algo vai acontecer. Eu acho que essa é a senha para o que está acontecendo em previdência privada. Agora, eu acho que assim, previdência privada, principalmente a previdência aberta, né? Primeiro, o mercado está passando por uma evolução, né? Eu acho, grande, em termos de alocação, etc., mas existe também uma série de outros componentes do produto que o investidor muitas vezes não percebe o valor, né? Então, enfim, tem um seguro ali, tem uma previdência, né? Tem uma tábua atuarial na hora dele transformar em benefício aquela poupança que ele vai acumular, né? Então, uma vantagem tributária para o grupo de pessoas. Tem a questão do planejamento, da tributação, então tem uma série de atributos. Tem uma questão também de você usar a previdência como um trust lá fora, em que você consegue dizer quem será o beneficiário disso no caso de um falecimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes, né, e o mercado tem trabalhado muito isso, se preocupando muitas vezes só com o retorno do investimento em si. Isso é muito importante, mas não é o único atributo que o investidor, de uma maneira geral, deve prestar atenção na hora de decidir aonde alocar. É claro que você como seguradora, ter a capacidade de oferecer boas soluções de investimento para o retorno a longo prazo, isso é fundamental, mas você tem que ter um conjunto de atributos, entre eles, inclusive, a sua capacidade de provar que você vai ter, daqui a 20, 10 anos, você vai estar lá também. Solidez. Porque, em última instância, fiduciariamente, a seguradora é a responsável. Né? E então, os investidores precisam também, na hora de tomar as suas decisões, prestar atenção nesses outros atributos, né? Que muitas vezes o cara está só... de crédito. O cara está olhando, basicamente, só é o investimento. Isso é um dos principais componentes, mas não é o único. Tá? Então, eu acho isso também o que me chama a atenção um pouquinho e aí até fazendo... Eu cuido da parte do investimento, mas olhando a solução como um todo, o investidor precisa, de fato, abrir os olhos e prestar atenção em todos esses atributos, que são muito importantes. Onde que eu vou estar colocando o meu futuro? Nas mãos de quem, né? Exatamente. Uma coisa que me preocupa, não sei se te preocupa, mas fazendo advogado do diabo aqui do lado do investidor, você tem uma quantidade enorme de fundos multimercados e de previdência que vão ter, principalmente de previdência, né? Quando a gente fala o fundo vai subir um patamar de risco, esse cara às vezes vai ter que fazer alguma coisa que não é o dia a dia dele, né? A minha questão a gente não vai ter muito mais gente entrando no mercado de risco sem ser exatamente o expertise desse cara, assim, não vai ser não pode ser uma grande confusão, um monte de gente indo para bolsa ou indo para dólar. Vai ter uma curva de aprendizado. Vai. Até porque, de novo, é difícil esse conceito de volatilidade. O aumento de volatilidade num período de boom dos ativos que a gente teve no Brasil, quase sempre foi acompanhado de retorno. Então eu vou aumentando o retorno. Por exemplo, vou pegar o nosso fundo macro esse ano, o Quest Max. Ele está dando 230 do CDI, não sei, está dando 11% no ano e você sabe que os juros correntes são 5%. Então o fato dele ter uma volatilidade de 8% ao ano, esse é o fundo nosso que usa mais o orçamento de risco. 8 ao ano. 8 ao ano já é uma volatilidade parruda. Vamos pegar o Ray Dalio nos Estados Unidos, é 23%. Aí é um hedge fund alavancado, um negócio sofisticadíssimo. O nosso já está com 8%, é um bom patamar. E você está buscando 11%, ainda estamos em novembro. Belo retorno também. Só que, vamos pegar um período dos próximos 20 anos, eu vou te dizer que eu vou ganhar 2 vezes e meia os juros todo ano. A lógica diz que vai ter que ter algum ano que você vai entregar alguma coisa. Até porque eu acho que... Esse aprendizado... E aí, pegando o ponto aqui do Teco, é assim, o quanto que o investidor médio vai estar preparado, porque uma coisa é você ter uma vol de 8, que é uma vol já parruda, e aí tem que olhar o drawdown também do fundo, etc. Uma coisa é o cara tá preparado para absorver uma perda ou uma vol de 8%, né? Quando o juros está rodando a 12, 10, 14, etc. Juros rodando a 5%, né? Isso, de fato,
dependendo, né, da levar tempo para recuperar. Da capacidade de absorção daquela perda momentânea por parte do investidor, o cara que continua olhando. E aí, por isso que a gente também tem que desfazer, acho que nunca tivemos num ambiente tão favorável para a gente desfazer a lógica da indexação no CDI, né? Sim. Porque... E de divulgar a cota todo dia, e de fazer um monte de coisa que talvez seja a hora da gente começar a ter uma agenda para isso. Qual é o sentido hoje em dia da gente estar falando em percentual de CDI? O negócio está rotulado e vendido errado. Não faz sentido algum. E eu vou só pegar um gancho das duas coisas antes, porque é interessante. O Banco do Brasil, a BBDTVM e a Brasilprev nos contrataram, nós somos, eu tenho orgulho de anunciar isso, primeiro gestor externo que está fazendo a gestão de um produto para a Previdência, distribuído pela Brasilprev para o Brasil inteiro. O produto que eles selecionaram é um produto multimercado, que tem mais ou menos metade do orçamento de risco desse que eu falei. Então nós já estamos falando de algo próximo a 4 ao ano. Por quê? Porque eles entendem que para a Previdência Complementar ao longo do tempo trazer um excesso de retorno, você precisa de algo que realmente tem essa capacidade de geração de alfa. Tem um aprendizado aí. Está contratado. Na Previdência eu acho que tem um negócio bacana, né? E aí o trabalho que é feito pela Brasilprev, Banco do Brasil, etc., que é realmente uma distribuição qualificada no sentido de que, olha, esse produto que nós estamos oferecendo, que a gente entende ser diferenciado em termos de perspectiva de retorno e de exposição a risco, é para você olhar no longo prazo realmente como um componente da sua carteira previdenciária. Tem que ter um cuidado maior na venda ali para não colocar um cara para dentro. Muito bem estruturado do lado da venda. E de educação financeira. Entendeu? E aí eu acho que tem que ser olhado também o conjunto da obra, né? Quando a gente olha quais os nossos parceiros que a gente entende que deveriam estar agregando algum valor para o cliente final, que em última instância é cliente do Banco do Brasil, via, né, produto Brasilprev, com uma participação nossa também do lado da gestão, a gente quer olhar todos esses atributos, né? A capacidade de gestão, o quanto que essa casa está preparada para estar aqui no médio e longo prazo, consistência, né? Porque de retorno consistências, então a qualidade, né? Eu acho que tem que olhar todos esses componentes. E parte do que a gente veio conversando o tempo todo é isso, trabalhar muito fortemente a educação financeira. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Na verdade, eu percebo isso hoje, a gente vem cobrando do governo, das pessoas, de indivíduos, um comportamento à altura do que um novo padrão de ética hoje no mundo exige. Uma preocupação com o ecossistema em que a gente participa. E o que a gente vê é que ainda no ecossistema financeiro não existe esse comportamento. Então acho que esse processo de aprendizado não é só do investidor, mas é também por parte dos agentes. Né? Dos agentes. Vender produto, não porque você tem um FII ali grande de estruturação, ter responsabilidade com o cliente, entregar para ele, não um produto que nesse ano está dando muito mais retorno que os outros. A bola da vez, né? Mas você acha que ao longo do tempo tem capacidade de dar esses resultados de maneira consistente? Eu acho que esse cuidado vai ter que ser cada vez maior. Por quê? Porque com taxas de juros muito mais baixas, um erro na hora da construção do portfólio vai levar muito mais tempo, mas já está para ser compensado. Eu acho que tem muito para melhorar, mas eu acho que a boa notícia é que já está acontecendo. Está acontecendo. Assim, quando a gente olha a curva de aprendizado dos agentes nesse trabalho de educação, acho que a gente melhorou muito e não tem como ser diferente, né? Porque com a disponibilidade de informação, né? Hoje em dia, se você não fizer isso... A transparência é muito maior. Lá na frente vão sobrar poucos, né? Muito bem, foi bom para vocês? Foi ótimo, né? Foi maravilha. Carlos, obrigado. Walter, obrigado. Valeu, Teco. Olha só, se você gostou, compartilha, manda para os amiguinhos, critique, sugira. Se você gostou desse também, saiba que tiveram outros dois, né? A gente falou com o Dato, da Eleven Financial, e com o primeiro com o Guilherme Benchimol. Você acha tudo por aqui, tudo que ficou para trás, se não até o mês que vem, certo? Teremos muitos outros. É isso aí. Obrigado. Tchau. Obrigado a você.